continuo a receber a pergunta sobre se é possível ou não mediar quando existe violência doméstica. E esta pergunta em si, ela já traz uma manifestação de alguma resistência e também de algumas questões de incompreensão que eu vou aqui vos trazer e por isso fiquem comigo até ao final. Primeiro, nós precisamos de entender efetivamente qual é a proposta da mediação. Também precisamos de desenvolver o que é isso da questão da violência doméstica e também trabalharmos aí 3 conceitos: isonomia, voluntariedade e segurança. Começando por facto, por aquilo que é o que mais mexe connosco. O que é então essa questão da violência doméstica e porquê que nós nos questionamos sobre se é ou não possível mediar situações onde a violência doméstica esteja presente? Primeiro, precisamos de entender que a violência doméstica é aquele tipo de violência que é qualificada como aquela que ocorre em casa, num ambiente doméstico, óbvio, e que nesse sentido ele ocorre em uma relação de familiaridade, de afetividade ou de coabitação, ou seja, existe ali uma relação de grande proximidade, mas precisamos de começar também por desmistificar que violência doméstica não é apenas violência física, que existem situações de violência doméstica, por exemplo, patrimonial, que existem situações de violência doméstica psicológica, física também, óbvio, mas para além dessas, a moral e ainda a sexual. Então, são várias as qualificações que nós, desde já, precisamos de entender que existem em relação à violência doméstica. Depois, ainda existem as especificidades, no caso da legislação brasileira, da Lei Maria da Penha, que trata especificamente a situação da violência doméstica contra a mulher. E ali coloca-se como sendo qualquer ação ou omissão que é baseada no género, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então vejam como nós já só em relação ao tema violência doméstica já temos aqui uma quantidade imensa de elementos que precisamos de avaliar e verificar até que ponto é que efetivamente essas situações estão ou não a ter tratamento e que tratamento é que elas estão a ter. Porque nós, mais uma vez, e reforçando aqui porque acho que é muito importante nós desmistificarmos esta questão do tema, quando falamos em violência doméstica, além da agressão física, também estão efetivamente previstas outras situações conforme aquelas que eu descrevi de violência psicológica, sexual, patrimonial e também moral. E aí em particular em relação à violência doméstica, onde se aplica a Lei Maria da Penha, situações de humilhação, xingamento, diminuição da autoestima, tirar, por exemplo, a liberdade de crença quando um homem pratica esses atos de restrição à ação da mulher, fazer com que também situações que ocorrem em que a mulher achar que está ficando louca, controlar e oprimir a mulher. Então todos esses casos eles estão especificamente tratados na Lei Maria da Penha, entre outros, que quem tiver aí maior interesse pode se debruçar sobre esta matéria, porque de facto ela é uma matéria que exige dedicação, exige atenção e exige um trabalho interno muito grande, porque estamos a falar de situações que podem ir de uma menor gravidade a uma maior gravidade. E é exatamente aí, por exemplo, com a questão de quebrar objetos da mulher, controlar o dinheiro, reter documentos, impedir que a mulher previna uma gravidez e obrigá-la, se ela engravidar, a abortar. Então, existem de facto diversas situações e por isso nós não podemos generalizar se é ou não possível mediar quando existe violência doméstica. Então vejam que nós já estamos a verificar que o termo e o conceito em termos jurídicos da violência doméstica, ele de facto precisa de ser explorado, investigado e aprofundado. Porque, primeiro, como eu referia, violência doméstica inclui e vai além dos casos tipificados na Lei Maria da Penha e por isso nós precisamos de entender especificamente
as circunstâncias do caso, o contexto do caso, as características dos intervenientes envolvidos para darmos aí uma resposta mais certeira, tá? E por conta disso eu escolhi aqui 2 casos nos quais eu intervi e portanto são 2 casos dos quais eu tenho conhecimento direto. Óbvio, vou preservar aí a identidade dos sujeitos envolvidos, mas para vos demonstrar aquilo que é necessário termos em consideração quando respondemos à pergunta se é ou não possível mediar quando existe violência doméstica. Por conta de que o processo de mediação, e aí falar um pouquinho sobre a mediação para vocês entenderem os 2 casos, tá? O processo de mediação em concreto, ele vai atender e respeitar, óbvio, e isso é uma das funções e um dos deveres do mediador, verificar que está a acontecer, não só a questão do princípio da confidencialidade, mas também ali a garantia da flexibilidade que nos é dada como princípio da informalidade e da voluntariedade. Então, quando nós juntamos todos estes princípios, pelo menos estes 4 princípios de que eu vos falei, confidencialidade, flexibilidade, informalidade e voluntariedade, pode sim a mediação ser considerada como o processo mais adequado, mesmo em situações onde existe violência doméstica. Aquilo que nós precisamos de identificar é alguns elementos da situação e da história para nos darem esta resposta sobre ser considerado o método mais adequado. Porquê? Porque isso vai impactar no procedimento de mediação, na forma como o mediador vai precisar de conduzir aquela situação e vai também potencializar que existam ali algumas questões que vão permitir que o processo avance ou que vão, por elas, demonstrar que o processo, apesar de ser o mais adequado, naquela situação em concreto, não é possível desenvolvê-lo ou praticá-lo. Então, como eu vos disse, eu vou-vos contar aqui 2 casos, tá? Um caso entre pais e filho, onde havia uma situação de violência verbal e física, inclusive com a atuação da Delegacia do Idoso, e um caso, outro, entre um casal que já estava separado de facto e que aquilo que estava em causa era as partilhas. E, portanto, nesse caso em concreto, havia ali uma violência patrimonial, psicológica e moral com medida protetiva já decretada. Então vamos lá primeiro ao caso entre os pais e o filho. De facto era uma situação onde havia, como eu referi, violência verbal e física, onde tinha sido chamada a atuar a Delegacia do Idoso. Era uma família com uma situação financeira de classe média e foi possível trabalhar com eles em concreto a construção de uma pauta onde os 2 pontos principais foram convivência e álcool, porque o álcool era aquilo que estava na base não só da violência verbal, mas também da violência física. Para que tivesse havido essa mediação em concreto, onde não tinha sido solicitada, nem tinha sido decretada qualquer medida protetiva, ainda assim, óbvio, foi necessário verificar algumas situações antes de iniciar o processo de mediação. Uma das questões que é essencial neste tipo de histórias, neste tipo de vivências que nos são solicitadas a nossa intervenção como mediadores, e aqui hoje eu falo nessa qualidade de mediadora, porque fui mediadora nestes 2 casos, é necessário verificar se, em primeiro lugar, existe ou não a aceitação pelo agressor da prática daqueles factos, em particular daquela agressão física e também, óbvio, das agressões verbais que são colocadas. No caso concreto, para além dessa aceitação pelo agressor, foi verificado pelo próprio que ele tinha um distúrbio psicológico e que isso implicava a necessidade de um acompanhamento psiquiátrico. Então foi necessário não só ele tomar a iniciativa de aceitar essa situação, mas também ele tomar a iniciativa de recorrer a um tratamento psiquiátrico que o colocava em condições de entender e decidir aquilo que estava em causa no processo. Com esse compromisso de querer efetivamente solucionar a situação, de reconhecer que ele tinha uma questão que era uma questão individual, que estava a causar consequências naquela relação familiar, e a disponibilidade para ele assumir combinados permitiu
que esse processo de mediação em concreto ele tivesse ocorrido sempre em reuniões conjuntas. E foi um processo que demorou algum tempo, designadamente porque nós tínhamos que ter em consideração as consultas que eram realizadas em termos do tratamento desse distúrbio na área psicológica, mas sempre que havia esse respeito por todos os intervenientes, foi possível não só concluir esse processo, como foi possível concluir esse processo com um acordo de convivência efetivamente alcançado entre aquele casal e aquele filho. Tá? Então, isso para vos demonstrar que até quando existe uma situação de uma violência doméstica com agressão física, uma violência física, é sim possível o trabalho da mediação acontecer dentro de determinados parâmetros, porque mediação não é terapia, mas mediação pode trabalhar com outros profissionais que vão trazer um valor agregado, um valor acrescentado para o processo de mediação. E no caso em concreto, como eu falei, havia a delegacia do idoso que estava ali a aguardar o resultado do processo de mediação para avançar ou não com algumas consequências que iriam ter em relação àquele sujeito que era, na verdade, o filho daquele casal. Então, esse foi um processo de mediação onde estava implícita aí a violência doméstica. Um outro que diz respeito a um casal, como vos falei, com a medida protetiva, então ele não se podia aproximar dela, no caso, uma família com uma situação financeira de classe muito alta, com uma pauta onde aquilo que foi colocado foi convivência e partilhas, onde não foi aceito por parte daquele em relação ao qual havia decretada a medida protetiva, não foi aceito que ele tinha praticado esses factos, então ele não aceitou de forma alguma que essa situação fosse verdadeira e por isso ele dizia que não tinha existido qualquer tipo de agressão verbal, psicológica, patrimonial ou moral. E nessa lógica, ainda assim, eles disseram que de facto queriam tentar a mediação. Inclusive, por aquele em relação ao qual foi decretada a medida protetiva, houve uma manifestação de repulsa e de sentimento de humilhação por conta dessa medida protetiva ter sido decretada em relação a ele, e com isso havia ali como que de alguma forma até um aumento de uma sede de vingança. Então, muitas questões subjetivas, muitas questões emocionais, muitas questões relacionadas à tal espiral do conflito, que não necessariamente tem de ver com terapia e por isso significa que pode efetivamente ser mediada. Porquê? Porque foi assumido um compromisso de querer solucionar. Mas aí já uma primeira particularidade. O compromisso de querer solucionar foi instaurado, ou melhor, foi declarado apenas em relação ao processo de partilhas, que já rodava ali há algum tempo e havia aí o interesse de resolver o mesmo. Mas aquilo que também acontecia era que, como não houve esse reconhecimento da prática de uma situação, para trazer a isonomia entre os intervenientes e, como eu vos falei, utilizando aquilo que é a flexibilidade do processo de mediação, o procedimento de mediação foi todo realizado em reuniões separadas, em reuniões individuais. Ocorre que, como havia ali uma série de elementos subjetivos do conflito, aquilo que ficou foi várias delas por tratar, porque sabemos que as questões subjetivas, as questões que estão mais relacionadas com emoções e com sentimentos, elas precisam da reunião conjunta para elas serem debatidas, desenvolvidas e trabalhadas. E por conta disso, de facto, em relação a essa situação, o acordo das partilhas foi frustrado. E por isso, esse processo segundo aí terminou sem acordo. Agora, perante tudo isto e estes dois casos que eu vos estou a trazer, a pergunta se é possível mediar quando existe violência doméstica, aquilo que eu costumo dizer é que é o seguinte: nós precisamos saber fazer as perguntas corretas. Então, nós devemos de fazer que tipo de perguntas? No caso concreto, uma sentença irá resolver a situação? Naquele caso concreto, a violência vai terminar com uma sentença?
E a violência em particular termina com a existência daquela medida protetiva que foi ali decretada. Bom, se a resposta for sim, então óbvio que a mediação não é o mais adequado e óbvio que não é possível mediar. E aí aquilo que nós precisamos de fazer é saber acolher e saber informar. Mas e se a resposta for não? Se a resposta nos disser assim, olha, naquele caso concreto, uma sentença não vai resolver a situação. A violência não termina com a sentença. E uma medida protetiva também não vai minimizar aquela violência. Bom, então aí nós precisamos de repensar o método, o processo escolhido e a mediação, sim, é efetivamente possível. Desejo que você tenha gostado aí desta minha partilha. Compartilhe aí nos comentários o que é que a minha fala te despertou, realidades que você já vivenciou na prática e não aqueles casos que nós ficamos a especular e se, porque é muito diferente a especulação da vida real. Clica aí 2 vezes, se gostou deste vídeo, coloca nos comentários, partilha com alguém que precise deste conteúdo e óbvio, guarda para ver e rever com mais tempo, porque da minha parte eu desejo que seja até breve, até ao nosso próximo encontro.